A importância da inclusão da comunidade LGBTQIA+, nos espaços escolares para a prevenção e cuidados com a saúde mental. Convidada especial, Olivia Petrova. Audiodescrição. Olivia Petrova é uma mulher de cabelos cacheados, pele clara, e está usando um batom vermelho e uma blusa rosa. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Olivia Petrova. Eu sou acadêmica do curso de Psicologia e também atuo na área de comunicação aqui em Belém do Pará. Como você lida ou lidou com preconceito no espaço escolar? Bom, uma das coisas que eu vejo como problemática para tudo isso é com certeza o fato de nós estarmos inseridos dentro de uma sociedade que ainda tem um pensamento muito conservador. Né? E que isso reverbera também para o espaço escolar que está despreparado para receber pessoas dessa pluralidade social que somos nós, inclusive a população trans. Como se sente com a exclusão no âmbito acadêmico? É entristecedor, né? Quando a gente pensa que instituições sociais, elas são primordiais para esse processo de conscientização mesmo ou discriminação. Então a gente percebe que isso ainda reverbera. Nós ainda temos a falta de conhecimento e conscientização do respeito aos corpos trans, principalmente de mulheres. As pessoas não sabem ainda usar ou fazer a diferenciação, né, do que é orientação sexual, do que é questão mesmo de identidade de gênero. As pessoas confundem muito. As pessoas erram seus pronomes, as pessoas, na maioria das vezes, não têm o tato, e principalmente quando se trata de lidar, porque a partir do momento que você está no âmbito acadêmico, você sabe que você vai ser inserido no mercado de trabalho e você vai lidar com o diverso. Dependendo da sua profissão, o que na maioria das vezes elas são também, né, regadas de relações humanas. Então isso me indigna muito. Eu não me sinto representada e não vejo, né, um processo tão avançado também no âmbito acadêmico. É uma coisa muito enfática dentro da nossa realidade de pessoas trans, principalmente mulheres, né? A gente vai encontrar diversas formas de violência, desde aquelas que perpassam sobre as nossas pessoalidades, desde aquelas que não têm a compreensão de uso de espaços, principalmente meninas que querem ter acesso ao banheiro feminino, o respeito ao nome social. Como eu mesma digo, isso é um problema totalmente estruturado. Qual você acha que deveria ser o papel da escola em relação a tudo isso? E qual seria o posicionamento ideal? Bom, quando a gente fala sobre o papel escolar, né, na vida do indivíduo, principalmente daquelas pessoas que estão inseridas, a gente tem ainda muito aquela fundamentação de passar a teoria, né? Por isso que a gente diz que também nós temos esse papel de educar enquanto instituição escolar, também, porque nós temos que abrir os olhos que nós estamos diante de uma pluralidade social. E uma das primeiras formas de se relacionar com a sociedade está ali no ambiente escolar. Então, qual seria o posicionamento ideal ali? É de educar, é de você saber conscientizar com quem você está se relacionando e que nós estamos diante de uma pluralidade social. E diante desse diverso, existem pessoas trans. E a gente precisaria ter muito mais, diante de tudo isso, um processo conscientizador diante dessas vivências. É por isso que algumas vezes a gente reverbera muitos papéis, né, que acabam sendo agressores a vidas como a nossa. Sabemos que o preconceito ainda se faz presente em algumas instituições. Preconceitos vivenciados na sala de aula e nos corredores. A educação é de fato para todos? Bom, se a educação é feita para todos, constitucionalmente, sim, né? Se a gente for pegar pela Legis, sim, foi um propósito, né? Dignificar vidas, ser um dispositivo que ao alcance de todos. Mas quando a gente fala sobre o real mesmo, principalmente para pessoas trans, não. Apenas 0,02% de pessoas trans estão no âmbito da universidade. E apenas que eu digo, não é nem apenas, na verdade, no número de 78% de pessoas trans não terminaram o ensino médio. Então a gente já percebe que a educação aí não é feita para todos, que nós ainda estamos, né, no âmbito educacional, né, com um pensamento conservador e segregador. Porque quando a gente pensa corpos trans, a gente ainda pensa
o que a gente fala sobre subclasses. Aí a gente poderia pegar um pouco, né, de Bauman, quando ele fala que a subclasse ela faz parte do pertencente social, ela está ali inserida, porém ela não é pensada, ela não é visada. Então a gente precisa contextualizar essas situações, o que é assustador, né? Acho que o poder público tem parcela de responsabilidade em incluir estruturas e pautas para que pessoas LGBTQIA+ se sintam mais seguros e sejam assistidos para prevenir a saúde mental no âmbito escolar. Na verdade, ele tem realmente, totalmente a parcela responsável diante desse processo, né? Quando a gente fala de pautas para movimentos LGBTQIA+, a gente fala de uma população que ela é vista como marginalizada. E que hoje, diante das siglas, né, LGBT, a LG, né, lésbicas e gays, eles já têm um melhor acesso, né, a esse processo de dignificação. E o poder público ele está calçado diante de uma premissa constitucional. E quando a gente fala de uma premissa constitucional e a gente fala sobre esse processo de dignificação, até mesmo de direitos humanos, a gente fala de direito a ter direito, de direito a ter empregabilidade, de direito a ter escolaridade, de direito a ter saúde e de direito a ter moradia, certo? Quando esses calçamentos e dispositivos sociais reverberam para os nossos corpos, os nossos direitos, a gente está sendo, de alguma forma, amparado pelo Estado, né? Porém, dentro desse processo, que vocês também tratam como saúde mental, é interessante quando a gente fala sobre saúde mental e a gente pensa que é só simplesmente afetar o nosso psicológico. Mas quando você não tem acesso a esses dispositivos sociais no qual eu acabei de citar aqui para vocês, isso também afeta a nossa saúde mental. Quando a gente não tem emprego, a gente se sente mal mentalmente, psicologicamente. Quando a gente não tem acesso aos estudos, a gente se sente mal psicologicamente. Porque são construtos que fazem parte da nossa realidade, faz parte da realidade do ser humano, né? Então, quando isso nos é negado ou as pessoas acabam por segregar os nossos corpos, isso nos afeta mentalmente. Então, o poder público, ele tem sim a obrigação de exercer esse processo de dignificação diante dos nossos corpos. Encerramento. Audiodescrição. Eu, Billy Andrade, sou um homem negro, cabelo e barba castanho escuro. Estou usando um óculos e camisa preta. Olá, gente. Eu me chamo Billy Andrade e sou do curso de Pedagogia e sou bolsista PIBID. Bem, antes de tudo, é necessário ressaltar que quando eu me refiro a essas pessoas no espaço escolar, me refiro à educação em si, todos os espaços escolares que necessitam sim ser justos, ser laicos e para todos. E ao trazermos essa temática, eu relembrei de um poema do Braulio Bessa, que é sobre a diversidade de gênero, e que ele diz assim: Poema Diversidade de Gênero, do Braulio Bessa. será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim soa tão confuso essa tal necessidade de alguém que é diferente enfrentar um mar de gente lutando por igualdade. E talvez essa igualdade, essa tal pluralidade, seja mais por a vontade de viver a liberdade, de ser homem, de ser mulher, de ser quem você quiser, de ser alguém de verdade. Seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente, mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo se julgue diferente. Eu reforço, seja gente urgente. Eu reforço, seja gente urgente. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar. É tão simples entender em qual lado a gente está.
E o lado certo, minha gente, é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender. Que ninguém tem o dever de ser igual a você. Apenas seja, enfrente essa peleja contra essa sociedade que se acha no direito de lhe julgar com maldade. Seja de verdade. Afinal, da sua alma, do seu corpo e da sua identidade, é só você que possui autoridade. Obrigado a todos. Foi Bolsonaro e Sacorja.